Então, agora, fazer uma pequena apresentação do Dr. Sérgio. O Dr. Sérgio Thyssen nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, médico clínico geral e cardiologista, foi professor de medicina da Faculdade de Medicina Souza Marques, do Rio de Janeiro, médico da Unidade Coronariana do Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, de 1986 até 2016. Trabalhou também coordenando cursos de extensão universitária por décadas em diversas áreas, como emergência e terapia intensiva, no mesmo instituto, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e no Hospital Geral de Ipanema, também no Ministério da Saúde. Bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1993. Expositor espírita e estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade. Esteve em 34 países divulgando espiritismo. Seu pai, Francisco Thyssen, foi presidente da Federação Espírita Brasileira de 1975 a 1990. Sérgio foi membro efetivo do Conselho Superior e Fiscal da FEB por 24 anos. Então, muito obrigada, Sérgio. Então, pode iniciar o tema de hoje. Estamos muito felizes em poder estar aqui para a gente aprender. Celina, muito obrigado. Obrigado a você por este projeto. Obrigado a todos os amigos e amigas que estiveram participando conosco, para que hoje, então, nós pudéssemos nos encontrar e fazê-lo na sua primeira etapa. Agradeço também a presença dos demais amigos inscritos, que possamos percorrer essas veredas do conhecimento espírita durante 6 ocasiões, começando, então, hoje, neste 1º de outubro. Eu gostaria de lembrar a todos que somos aprendizes, somos estudiosos, estamos todos juntos procurando que o conhecimento nos favoreça o processo evolutivo. Que bom que nós podemos nos encontrar assim e de vez em quando, né, para trocarmos experiências e avançarmos de mãos dadas, somando uns para os outros, né? Então, o nosso tema hoje é um tema que nós poderíamos abordá-lo de mais de uma maneira, né? Porque ele é muito amplo. Quando nós pensamos na ideia de ciência espírita, imediatamente nós devemos recordar que, como espíritas, a nossa base fundamental é o trabalho de Allan Kardec, as obras da codificação kardeciana e, claro, a partir disto, elementos lindos, complementares. E nós aprendemos desde o início dos nossos estudos da codificação que podemos ter ideia de que o Espiritismo é ciência, filosofia e, num certo sentido, religião também. Não uma religião como as outras, né? Mas algo que tem um valor imenso no sentido de crença, no sentido de algo que nos ajuda a entender a paternidade divina, a nossa condição de filhos de Deus e assim por diante. Então, eu organizei um roteiro, né, para que o nosso estudo de hoje ele pudesse ser mais facilmente compreendido. Então, eu peço licença a todos, então nós vamos começar a passar como que alguns slides para que este roteiro seja como que um facilitador para nós. Então, antes de tudo, o que é ciência? Essa é uma palavra das mais utilizadas mundo afora, não é em todos os idiomas, mas vale uma lembrança. Ciência
é o conhecimento de todos os fenômenos observados. É como se nós pudéssemos, então, sistematizar o conhecimento. Então, a ciência é um grande elemento de entendimento do universo, da realidade, e é como uma mola propulsora, eu diria, da evolução da mente humana, das comunidades, da civilização. E a todo instante, esta é uma ideia que pode nos ocorrer para que nós ganhemos como que uma motivação a mais para entendermos o universo, né? Eu poderia dizer também, amigos, que em sentido restrito, a ciência, o que é? É o conhecimento que se tem de uma coisa. Então, por exemplo, a ciência de fazer ou construir embarcações, não é? Isto é uma coisa muito específica para poucos, não é? Mas é uma ciência, porque quem não tiver as ferramentas do conhecimento e da ciência para tal, não vai poder construir uma embarcação qualquer, né? Ou se o fizer, então ela poderá estar sujeita a uma série de dificuldades. Outra ciência, no sentido restrito, em meio a tantas, é a neurologia, que é uma área da medicina, né? E nós temos médicos e neurocientistas que têm a ver com esta área. Então, é uma ciência no sentido restrito, né? Então, por exemplo, o cardiologista ele pode conhecer de neuro, mas ele nunca saberá tanto quanto aquele que é um especialista nesta área. E num sentido mais geral de ciência, ciência é o saber que se adquire pela observação, pela leitura, pelo estudo, pela reflexão ou meditação, pela pesquisa, pela experiência. Então, isto é algo, vamos dizer assim, que é geral, mas que mostra para a gente o quanto a ciência é importantíssima para que nós, então, possamos avançar em qualquer sentido em termos da evolução do pensamento de uma humanidade qualquer, porque estas coisas, elas se dizem respeito ao universo em si como um todo. Vale a pena para nós nos inteirarmos bem, falarmos um pouquinho sobre os ramos da ciência oficial ou acadêmica. Por quê? Porque há muito de pseudociência no mundo todo. Há muito um uso equivocado da palavra ciência. Então, quando nós adjetivamos e colocamos ciência oficial ou acadêmica, é para que nós tenhamos uma ideia de algo que é irrefutável, no sentido de todo o avanço da ciência até aquele momento, até aquele ponto, né? O que não é oficial ou acadêmico pode ser meramente um esforço de pessoas ou grupos de pessoas, mas não propriamente ciência. Então, apenas para nos situarmos, nós conhecemos vocês, tanto quanto ciências físicas ou exatas, não é verdade? A ideia da matemática, com ela o cálculo, a geometria, a astronomia, a química, a mãe das ciências é uma ciência exata, que é a física, não é? Então, para nós nos situarmos melhor, ciências humanas, a filosofia, o direito, a pedagogia e diversas outras. E a ideia das ciências psíquicas como uma vertente da ciência mais próxima da medicina e da psiquiatria. Então, psiquiatria, psicologia, psicanálise e parapsicologia. São ciências numa mesma área. Então, tudo isto é ciência oficial ou acadêmica, que é aquela
que mais importa que nós todos nos dediquemos a conhecer. Eu gostaria de lembrar, buscando a ideia agora de ciência do espírito, porque se eu colocar esse título de um modo geral em pesquisas acadêmicas, hoje nós já temos muitas coisas interessantes, sempre a partir de Allan Kardec, né? Mas muito mais nos anos recentes, porque isso tudo levou todo um tempo para que nós pudéssemos consolidar esse conhecimento. Então, eu poderia dizer com vocês, lembrando, o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, inaugura a era do Espírito para a humanidade. Porque antes nós estávamos vivendo uma era ligada à matéria e, por sua vez, ao chamado materialismo. Então, eu poderia dizer, usando uma expressão até do cálculo, não é? O advento da doutrina espírita no mundo é como um ponto de inflexão na curva do conhecimento que importa a humanidade conhecer. Então, a partir da codificação kardeciana, nós temos uma mudança no ângulo das perspectivas do entendimento da realidade, incorporando, claro, as questões do espírito imortal. Por isso, aquela lembrança no início, o espiritismo e o seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Então, nós hoje, né, e durante estas 6 etapas, nós vamos nos deter mais no aspecto científico da doutrina. Mas, como é uma única doutrina, é claro que estes 3 aspectos, eles se entrelaçam. Então, é uma filosofia científica, tanto quanto é uma ciência filosófica. E os 2 aspectos nos remetem a um entendimento mais avançado e, portanto, mais próprio das questões que hoje são tão importantes no mundo, na medicina em particular, religiosidade e espiritualidade. Então, essa é a base que nós começamos a conhecer com o próprio Allan Kardec e a sua obra, né? Então, eu poderia também lembrar que ciência oficial ou acadêmica é sempre voltada para o que é capaz de impressionar os sentidos ou a extensão destes. Mas essa ciência oficial, durante muito tempo, não conseguiu avançar no rumo do espírito. Mas de mais ou menos 2 décadas para cá, tudo isto já está mudando. E aquilo que era, vamos dizer, algo em paralelo dessa ciência acadêmica, cada vez mais vai fazendo parte deste eixo principal da ciência, o que é algo importante para a humanidade inteira e para nós também. Então, olhando para essa ideia de ciência do espírito, vale a pena nós nos lembrarmos de Kardec escrevendo e deixando muito claro: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, reparem, Allan Kardec está deixando claro para nós o quanto, na ideia da dualidade matéria e espírito, dualidade no universo de Deus, eu diria, né? Ele quer deixar nítido para nós que a ciência espírita, ou espiritismo, é para trabalhar uma outra ordem de fenômenos, até então deixados distantes do conhecimento comum. Mas como nós vamos ver, não é? Quando ele fala da natureza e origem, destino dos espíritos e as relações com o mundo corporal, querem ver uma questão simples. Na psiquiatria moderna,
que é a especialidade médica, voltada para o estudo das síndromes de enfermidades mentais, as suas origens, o seu tratamento e assim por diante, né? Nós estamos utilizando a ciência, que é a doutrina espírita, ou o contexto científico da doutrina espírita, para compreendermos as relações dos espíritos com o plano físico, para entendermos as doenças de um modo geral, as doenças mentais de um modo particular, por causa da influência dos desencarnados nos doentes encarnados de quaisquer idades com problemas psiquiátricos. Então, se ele disse isto há mais ou menos um século e meio atrás, talvez nem eles pudesse supor naquela altura o quanto de importante o resultado do seu trabalho traria para diversos cenários do conhecimento, da vida humana e, por exemplo, este que nós estamos citando, a ideia do drama da obsessão, a ideia do que ele estudou no livro dos médiuns para nós e a aplicação disto no dia a dia de um novo entendimento na área da psicopatologia, na área da doença mental e, mais do que entendimento, a utilização de recursos terapêuticos, nitidamente espíritas, por causa da relação entre, por exemplo, a frase recém-lida e o dia a dia da nossa prática médica. Então, isso está no preâmbulo de um livro chamado O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, como vocês sabem. Reparem, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. É um pensamento análogo ao anterior, e aqui está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, já no primeiro capítulo. Mas a ideia é muito semelhante. E aí, seguindo na questão da ciência do espírito, o espiritismo é uma ciência que estuda uma ordem diferente de fenômenos, os fenômenos espirituais, revelando a existência do espírito imortal. A espiritualidade, essa é uma reflexão nossa. A espiritualidade não podia esperar a evolução da ciência convencional, acadêmica, oficial, humana, neste rumo da descoberta do espírito e todas as suas implicações, porque esse seria um processo muito lento por causa das consequências morais essenciais e urgentes. Ou seja, a espiritualidade, observando o grande panorama do processo evolutivo e das limitações deste processo quanto ao nosso mundo, eles procuraram antecipar, a partir deste caráter revelatório da doutrina espírita, trazendo para nós todos algo como um salto qualitativo em termos de conhecimento geral para a humanidade, do grande universo, da realidade, porque não se podia esperar mais. Se com o advento da doutrina espírita nós ainda estamos numa espécie de uma retaguarda evolutiva, um século e meio depois, vocês imaginem se nós ainda estivéssemos tendo que pesquisar, não que deixemos de fazê-lo, né? Estamos fazendo isto sempre, mas a ideia do quanto seria mais moroso o processo evolutivo de uma humanidade que o que mais necessita é a evolução em todos os sentidos, e especialmente no sentido moral, mas cujo conhecimento sobre a realidade enseja esse avanço moral.
Então, é uma reflexão para nós também. Eu poderia também observar com vocês uma outra reflexão. O conhecimento, ele, na verdade, é uma coisa só. Não é? A ideia de conhecimento como a verdade, como o saber, como a ciência, com C grande, maiúsculo, isso é uma coisa só. Não é? Todo o universo é uma só coisa. Mas nós, pelas nossas limitações, nós dividimos o conhecimento em filosofia, ciência, religião e arte. Se vocês se derem conta, estudando a vida de grandes missionários do passado, vocês vão ver que muitos deles eram exímios conhecedores de todas estas áreas ao mesmo tempo. Por exemplo, a figura de Leonardo da Vinci, a figura de Isaac Newton. Muitos deles, além destes dois, eram aqueles que haviam crescido muito no que nós chamamos de ciência universal. Eu lembro muito bem de um autor desencarnado, na verdade, um grupo de entidades dentro de uma obra espírita, publicada pela Federação Espírita Brasileira, e eles nos explicando que cada filho de Deus, em qualquer parte do universo, e não apenas do que nós conhecemos por aqui na Terra, devem buscar conhecer, progredir, avançar em duas grandes vertentes: a ciência universal e a bondade e o amor. Então, nós estamos aqui, de um lado, o lado da ciência universal, que é de uma perspectiva de avanço, de crescimento, infinitos. Nós nunca chegaremos a um auge, a um altiplano. Nós nunca chegaremos a Deus, porque sempre haverá muito a se conhecer, fixando-nos num estágio qualquer deste desenvolvimento. Então, o universo divino, a criação, é tudo uma coisa só. Mas é muito difícil para as nossas condições nós dominarmos mais de um cenário, ou sequer dominarmos de verdade, pretensamente, um deles, porque nós temos muito que conhecer, pesquisar, analisar, crescer nesses muitos departamentos que significam ciência universal. Por isso que eu coloquei ali, por limitação, a humanidade foi dividindo, né? Então, nós vamos vendo as pessoas tendendo mais para uma coisa, menos para outra, e assim por diante. Ciência e religião andaram separadas por muito tempo, não é verdade? Nós não vimos há mais ou menos meio milênio dificuldades nos tempos de Galilei, nos tempos de Giordano Bruno, nos tempos de, vamos dizer, Copérnico. A ideia de que o pensamento religioso era aristotélico. E eles buscaram um outro entendimento sobre a realidade. E eles estavam certos e contrariavam, não é, as propostas e as sugestões e os domínios rígidos do pensamento eclesiástico. Então, sigamos um pouquinho, lembrando de alguns aspectos. E ali eu coloco ignorância e obscurantismo de muitos seguidores ou profitentes e líderes humanos das religiões plantadas na humanidade atrasaram o progresso científico e também o progresso moral. A ciência separou-se para seguir o caminho do progresso, mas dedicou-se apenas à matéria. Então, meus amigos, nós estamos no ano de 2021. Recém começamos um novo século, um novo milênio, mas é algo de muita importância
esses tempos que nós estamos vivendo, porque nós estamos inaugurando etapas novas, perspectivas extraordinárias, não é? Na medida em que nós, lembrando daqueles que foram os pioneiros, muitos deles deram as suas vidas para que o mundo pudesse avançar, que nós tenhamos chegado a esta condição, tendo como que um grande universo em perspectiva, descortinando-se à nossa frente. Então, tudo isto é para nós, tudo isto é por nós, tudo isto dependeu de revelações maravilhosas dos espíritos superiores através dos seus mensageiros, tanto quanto destes que reencarnaram e procuraram estudar de uma maneira extraordinária a realidade e foram como que gerando as muitas etapas da evolução científica. E nós somos beneficiários de todo o trabalho deles. Então, vejam, agora é a religião, associando por um pouco o espiritismo a uma ideia de crença, né? Como uma ideia de religião, é ele que avança, tornando possível uma reunificação científico-moral, acelerando, por isto mesmo, o progresso do espírito imortal, razão de ser da vida na Terra e no universo. Então, vejam, também sob essa perspectiva, o quanto nós devemos agradecer, não é, a Allan Kardec, aos espíritos da codificação, a Jesus, porque estamos lidando com a ideia do Consolador prometido. E o Consolador prometido, ele é também, e muito especialmente, ciência para o avanço da humanidade, nas questões espirituais, morais, nas questões da própria matéria, nas questões de um melhor conhecimento da realidade. Quando nós olhamos para esta imagem, nós estamos tendo uma pequenina noção do que nós chamamos em astronomia universo observável. Universo observável, se eu estou em Ludwigsburg, se eu estou em Coimbra, se eu estou no Rio de Janeiro, e numa noite sem nenhuma iluminação artificial, eu olho para o céu, eu reúno, se eu desejar, 70 septilhões de estrelas. Quando falamos a palavra septilhões, nós direito nem sabemos quantos zeros temos que colocar adiante do número 7. Muitas dessas estrelas são galáxias. Muitas dessas estrelas ou galáxias, quando a luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo no espaço, chegou à lente da câmara fotográfica, elas já não existiam mais. Porque as estrelas também possuem um processo de nascimento, infância, juventude, vida adulta, senescência e morte. E tudo isto leva bilhões e bilhões de anos para que nós comecemos a entender o quanto também a evolução científica moderna, mas o espiritismo nos ajuda a que tenhamos uma melhor ideia da realidade, porque olhando para esta imagem linda, né, na verdade, nós estamos tratando de uma parte do universo divino. E espíritos, filhos de Deus, não existem apenas na Terra, obviamente. Se nós não os enxergamos, podendo eles estarem agora ao nosso derredor, muito menos nós os vemos nas inúmeras humanidades que estão aí, numa imagem como esta. Então, o Espiritismo nos traz todos os dias, se nós nos predispomos a estudá-lo adequadamente, nós temos muito que alcançar, mudando a nossa visão de homem, mudando a nossa visão de mundo, que é tudo que qualquer paradigma novo enseja para nós.
Então, por isso eu coloco, não é? Somos pequenos como pessoas, como almas, como mundo, na Terra, claro. Não é? Somos um grão de areia numa imensa praia cósmica, lembrando também, todos juntos aqui como irmãos e como amigos, damos agora os primeiros passos no plano físico do conhecimento e da busca pelas verdades definitivas. Algumas nós já podemos senti-las por agora, não é? Eu gosto de mostrar esta fotografia. Ela é uma fotografia de 1927. E ela retrata um encontro numa cidade pequenina perto de Bruxelas, na Bélgica, chamada Conferência de Solvay. É o nome da cidade, e esses eram os físicos da primeira, quarta etapa do século XX. Todos os grandes e primeiros prêmios Nobel de física moderna, aí estão. São mentes brilhantes a quem devemos muito. Nós hoje, eu poderia dividir a ideia com vocês, nós estamos juntos, não é? Como podendo até, usando a plataforma, tirarmos uma fotografia de todos nós aqui estudando juntos, como eles fizeram, pelo trabalho deles. Porque todo esse avanço que significou toda uma verdadeira revolução científica, devemos a estes. Né? Está aí Albert Einstein, Niels Bohr, Max Planck, e como vocês podem ver, há uma única mulher, que é talvez a mente mais brilhante de todos que estão ali, que é a Madame Curie. O seu esposo, Pierre Curie, também está na foto. Então, Marie Curie é aquela que é a única na história a ter ganho 2 prêmios Nobel, eu diria como espírita, numa mesma encarnação. Então, lembrando desta imagem, é porque a física, sendo como que a mãe das ciências, ela vem ensejando para nós todo o progresso que temos tido até hoje, especialmente daquela época para cá. Muito bem, seguindo adiante, eu gostaria de continuar nesta base de reflexão com os amigos. Nós aprendemos com Kardec a ideia das 3 grandes revelações. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E aí nós temos a ideia do Decálogo, a ideia de Moisés subindo ao Monte Sinai, Moisés médium, eu posso dizer para vocês, do Cristo, trazendo aquelas 10 afirmativas essenciais. A primeira grande revelação. Temos a vinda de Jesus como a segunda, né? Ele próprio estando conosco há 2000 anos, os seus ensinamentos, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e assim por diante, Atos dos Apóstolos, as epístolas e o Apocalipse de João, totalizando o que nós entendemos como Novo Testamento. Mas o terceiro legado é a terceira grande revelação, é o Espiritismo. Então, acompanhem aqui essa reflexão. Vamos fazê-la juntos. O Espiritismo não tem o caráter isolado de uma filosofia, de uma ciência ou de uma religião, porque é, ao mesmo tempo, as 3 coisas. Tem caráter singular de ser, vejam isto, impessoal, complementar e progressivo. Por que impessoal? Por não ser fruto da revelação de um só Espírito, e sim de muitos, de uma pleiade, de uma grande família de espíritos que haviam progredido muito. Nem o trabalho de um só homem, mesmo que, claro, nós naturalmente possamos compreender o trabalho singular de Allan Kardec, né? Mas ele em meio a tantos espíritos relacionados ao Consolador prometido.
Então, essa é a ideia da impessoalidade. Depois, a ideia de complementação, porque segundo, sendo a complementação natural, expressa e lógica das duas primeiras grandes revelações, a de Moisés e a do Cristo. É a terceira e tudo indica a última que nos acompanhará eternamente. Terceiro, como bem disse Kardec, ele jamais dirá a última palavra. A ideia de que o Espiritismo está em aberto, ele é a nossa base, mas em cima desta base, nós já não vimos os desdobramentos com André Luiz, com Emmanuel, com Humberto de Campos. Nós não temos uma ideia de que, sobre esta base do edifício, não é, novos empreendimentos estão sendo trazidos e construídos. Por quê? Porque a construção ela é ampla e definitiva e ela não terá fim. E uma ideia ainda para nós: o Espiritismo é ciência, porque investiga, experimenta, comprova, sistematiza e conceitua leis, fatos e fenômenos da vida, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos. Mas, é claro, é uma ciência diferente. Não é uma ciência para as questões materiais. Tem a ver também com estas, mas é uma ciência, como bem disse Kardec, para uma outra ordem de fenômenos. Mas nós precisamos, como espíritas, nos lembrarmos de vez em quando destas ideias, porque o próprio centro espírita, as instituições espíritas, também devem ser instituições de pesquisas e de desenvolvimento, porque ciência, ela nunca pode nem deve permanecer estagnada. Nós temos que continuar pesquisando. Nós não temos que entender que tudo veio pronto para as nossas mãos sem que nós devêssemos, como que, utilizar o nosso tempo, a nossa energia, as reflexões, as ilações mentais, buscando humildemente o crescimento, se não na base, mas nos desdobramentos, para que o futuro seja muito mais próspero do que tem sido. Ao mesmo tempo, é filosofia, porque cogita, induz e deduz ideias e fatos lógicos sobre as causas primeiras e seus efeitos naturais, generaliza e sintetiza, reflete, aprofunda e explica, estuda, discerne e define motivos e consequências, comos e porquês de fenômenos relativos tanto à vida e, claro, à morte. Por isso, o Espiritismo é filosofia. E também neste campo nós devemos nos deter sempre, procurando os seus possíveis e eventuais desdobramentos. E, por último, uma ideia: o Espiritismo é religião, porque de suas constatações científicas e de suas conclusões filosóficas resulta o conhecimento humano da paternidade divina, da irmandade universal de todos os seres da criação, estabelecendo desse modo o culto natural do amor a Deus e ao próximo. Nesse sentido, o Espiritismo é uma crença religiosa. Mas, claro, o Espiritismo não é como as religiões comuns, porque não tem hierarquia eclesiástica ou sacerdotal, não possui altares, templos, rituais, dogmas, iniciações. Nada disso interessa mais para a nossa humanidade, tendo ela chegado onde, mesmo que tardiamente, nós todos chegamos. Porque aquilo tudo teve um sentido, para muitos ainda tem, mas para outros o que importa são outros aspectos do grande desenvolvimento da mente humana
né, dos filhos de Deus que vivemos na Terra. Então, vale a pena também lembrarmos que, por ter característica tríplice, por conter a essência do conhecimento, tudo o que interessa à criatura humana encarnada e desencarnada, porque nós somos uma humanidade só. Nós todos aqui no grupo, estudando juntos, nós estamos na vestimenta física, mas as nossas essências são espíritos, né? Então, lá do outro lado, a realidade é igual, as limitações são as mesmas. E, ora, nós estamos lá ou estamos cá e vamos trocando de cenário, fazendo nos dois grandes ambientes da vida humana o nosso progresso, não é? Então, a ideia de tudo que interessa, do que lhe é decisivo para a evolução. Sua influência da doutrina espírita será cada vez mais ampla em todos os setores da vida humana, atividade humana, inspirando novos rumos, novas ideias, motivações e promovendo o progresso real da humanidade, que é o que interessa. Porque lembrem-se, apesar das três grandes revelações fundamentais para o processo evolutivo da humanidade, não é? Na verdade, nós temos que lembrar que o que temos com o advento da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, é um progresso que está à nossa frente, um grande convite da providência divina para quanto aos seus filhos. E nós temos vivido toda uma estagnação, toda uma retaguarda evolutiva, e é hora, mais do que nunca, que os espíritas participem de debates, discussões, estudos em grupo, reflexões coletivas, além de avanços a partir da contribuição de mais de uns do que de outros, mas para o proveito geral, porque tudo ainda está por ser realizado. E o mais importante, o progresso, ele não vai vir mais por caráter revelatório, de maneira ostensiva, como já veio antes, né? Então, agora depende do esforço de todos. Por isso, nós estamos aqui conversando um pouquinho. Eu quero lembrar com os amigos que nós ainda teremos outros encontros para desdobrarmos estas questões. Mas vale a pena nós nos lembrarmos que, quando falamos em ciência espírita, nós estamos falando do fato mediúnico. A ideia de que pesquisa em ciência espírita é praticamente algo inerente à mediunidade, ao intercâmbio mediúnico, que é, se nós quisermos pensar juntos, né, é um grande universo aberto, tanto nos meandros da mediunidade em si, mas de tudo que com ela nós podemos buscar em termos do grande universo, trazendo o que melhor há nele para a evolução da humanidade terrestre. De tal maneira que, para vocês sentirem isto, uma lembrança agora, né? Nós podemos trabalhar doutrina espírita, mediunidade e medicina. Doutrina espírita, mediunidade e astronomia. Nós podemos trabalhar doutrina espírita e pedagogia. Nós já temos uma pedagogia espírita, porque toda vez que nós temos uma nova definição de homem e de mundo, nós construímos em cima disto uma nova pedagogia. Eu conheço, por exemplo, 75 escolas espíritas só no Brasil, em que as crianças aprendem a mesma matemática, geografia, idiomas, etc., mas com matizes do conhecimento espírita, fora outros detalhes que podem ser vistos mais adiante numa outra ocasião, né? Mas lembrar que ciência espírita tem fundamentalmente a ver com o mediunismo,
portanto, as comunicações mediúnicas. Nós estamos para fazer um estudo, uma live com os nossos amigos de língua hispânica amanhã, né? Sobre a ideia do telefone. Vejam só, a ideia de que nós tínhamos aprendido que o telefone da mediunidade sempre tocaria do mundo espiritual para o plano físico. Há muitos anos se trabalha também com o caminho invertido, não é? A ideia de nós trabalhando, buscando diretamente o concurso da espiritualidade. Isto também é ciência espírita. E o trabalho de um exame minucioso sobre as comunicações em si. E nós temos como que o livro essencial, tipicamente kardeciano, espírita, que é, claro, o livro dos médiuns. Mas nós temos outras obras complementares, mas esta é a base. Então, quando nós trabalhamos em medicina, ou no centro espírita, o passe, o magnetismo de cura, o passe terapêutico, a magnetização da água, a corrente magnética e outros elementos que estão aí, vamos dizer, para serem utilizados em busca da saúde humana, do restabelecimento dela, a base está em Kardec. E isso é ciência espírita, como que ainda nos convidando. Não vamos ver isto hoje aplicando novas tecnologias. Então, por exemplo, ressonância nuclear magnética funcional para exame de anatomia e fisiologia do cérebro humano de médiums. Então, existe projeto no sentido de você colocar médiums dentro da câmara de ressonância, fazendo avaliação antes, quando ele está sóbrio, vamos dizer assim, e depois, no ambiente da ressonância, quando um espírito se manifesta. Quando um espírito que pode manifestar-se tanto pela psicofonia quanto pela psicografia. Nova medida é feita e nós comparamos os resultados. Quais são as áreas cerebrais que antes, durante e depois da atividade mediúnica elas estão ativadas? Quais são as implicações disso? Não é? Há uma pesquisa em curso, que é a pesquisa de algo bem da intimidade do DNA do ser humano, que é o exoma. Como é que é o exoma de pessoas com esquizofrenia que veem o mundo espiritual? Como é que é a base genética dessas pessoas quando eu comparo com a base genética de médiums, que são pessoas sadias, mas que têm as mesmas visões ou experimentam processos análogos? Há diferença na genética? A mediunidade tem uma base, nesse particular, do íntimo da biologia? Então, isso é ciência espírita também, e que tem a ver com o tema central do fato mediúnico. Outra ideia, medicina, magnetismo, mediunidade, é o que eu chamo dos 3 M's. Essa é uma área linda de pesquisa, aberta a qualquer grupo que deseje enfronhar-se nessas questões. Como é que eu posso ver a interação para o bem dos pacientes e, portanto, algo ligado à arte de curar, que é a medicina, o magnetismo e a mediunidade? Esse é um mundo, esse vale um seminário. Quando eu olho para cá, não é? Nós não vamos nos deter nisto, não é? Mas a ideia qual é? Esta é uma noção, por exemplo, estou olhando aqui a hora, temos tempo. Vácuo quântico, origem da matéria. Nós vivemos uma grande ilusão, achando que o que existe é o que impressiona os nossos sentidos. Só que os nossos sentidos são acanhados para talvez a parte mais linda
e essencial da vida, não só da vida dos espíritos, da vida da natureza, mas da vida do universo divino. Então, isto nós podemos correlacionar com a medicina, com o magnetismo, com os fluidos salutares que vêm de uma outra realidade, de um vácuo que tem a ver com o mundo espiritual, a origem de partículas elementares da matéria. Este é um tema para nós vermos mais adiante. Eu vou ainda fazer algumas reflexões, né? Lembrando de nós nos situarmos no sentido da evolução da humanidade. Lá no final do século XIX, meados para o final e início do século XX, nós tivemos um momento histórico no sentido do progresso humano. Vocês vão lembrar que o Livro dos Espíritos é de abril de 1857. Depois veio o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, não é? O Céu e o Inferno e a Gênese. E depois obras póstumas e várias outras obras importantes. Neste contexto, já em 1858, o advento da Revista Espírita, nos seus 12 volumes. Tudo isto é doutrina espírita. E nós precisamos estimular, não é, os companheiros a buscarem esse estudo, porque isso já está conosco há um século e meio. Pois bem, início do século XX, começa aí uma linda revolução da história do planeta, de tal maneira que era necessário o avanço da tecnologia e da reflexão filosófica. Uma profunda transformação dos paradigmas. O corpo humano passou a ser muito melhor conhecido no que existe nele, mas também no que não existe. E se não existe nele, onde está? E aí vem a abertura para a concepção do perispírito, do corpo espiritual, da alma humana imortal. Seguindo com os amigos, nessa altura, final do XIX, início do século XX, a evolução da física. Talvez vocês se recordem, 14 de dezembro de 1900, transição para o século XX. E aí nós tivemos a resolução de um problema lá na área da física, que o mundo inteiro convergia sua atenção. A catástrofe do ultravioleta. E Max Planck, pela primeira vez, a mente mais brilhante naquela altura, trabalha com a questão da quantização da energia. Um dia podemos contar melhor essa história, porque ela é útil para nós, só por isto. Mas a ideia de que, então, nasce a mecânica quântica. Logo depois, com Einstein, a teoria da relatividade. De tal maneira que aí, então, começa uma grande revolução científica. Mas não apenas a física, a biologia, a psiquiatria, a psicologia transpessoal, uma psicologia nova, não é? Depois de Freud, depois de Jung, as escolas psicanalíticas, Melanie Klein e tantos outros, e a ideia de vermos algumas questões para finalizarmos por hoje. 2 paradigmas, o materialista e o espiritualista, olhando para os mesmos fenômenos. Lembrando que nós somos herdeiros de milênios de materialismo. Então, essa passagem, esta mudança, ela era fundamental. E é esta a ocasião do seu nascimento. E que coincide, vejam que coisa linda, com o advento da doutrina espírita. E com ela, inúmeras questões, mas a perspectiva de conhecermos o mundo espiritual, as suas implicações à vida humana, né, a partir do mediunismo, da mediunidade ou do fato mediúnico. Não é? A amplidão da alma humana começa a surgir.
paradigma é um modelo ou padrão a se seguir. Tudo começa com Thomas Kuhn, não é? E ele publica um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Não vamos nos deter, mas é ele o grande autor, desencarnado em 1996, vou brincar um pouquinho, tinha que ser físico. E como físico também era filósofo da ciência. E aí, então, é uma obra monumental, fica a sugestão de leitura, vou brincar de novo, até o final do nosso estudo sobre ciência do espírito, né? Ciência e espiritualidade. E a ideia, portanto, de que paradigma é um princípio, uma teoria ou conhecimento originado da pesquisa em um campo científico. É uma referência de base que servirá de modelo para novas pesquisas. Paradigmas, metodologia e caminhos da ciência. Um paradigma representa um mapa a ser usado pelos cientistas na exploração do mundo, que é resultado de toda a caminhada da humanidade e da ciência até então. Enquanto o mapa paradigmático se mostra frutífero, o cientista persistirá tenazmente no seu compromisso com aquele devido paradigma. Quando um novo substitui o antigo, ocorre o que chamamos de revolução científica. E nós estamos de portas abertas para a revolução do conhecimento no paradigma novo, que é o paradigma espiritual, e eu diria mais detidamente, mais específico, e capaz de nos levar muito mais longe, que é o paradigma espírita. Então, quanto aos paradigmas científicos, que são a nossa base, existe, então, a mecânica clássica, que é a mecânica newtoniana, para as coisas grandes, para o estudo dos fenômenos macroscópicos, e o paradigma quântico, né? Que é para o estudo das coisas infinitesimais, microscópicas. Então, hoje, a física fundamental é a física quântica. Um caso particular dela para as coisas grandes, como, por exemplo, a mecânica celeste, aí sim é de volta a mecânica newtoniana. Macro e microcosmos, porque nós temos que conhecer tudo. Brincando, para nós terminarmos por hoje, eu até iria mais adiante um pouquinho, mas eu creio que seja de muito valor que nós, depois destas primeiras reflexões, possamos interagir com as questões de vocês. Então, Física Quântica para Bebês. Este é um livro que você encontra em qualquer livraria na América. Quantum Physics for Babies. Então, eles começam a lidar com a literatura, claro, que de uma maneira própria, para que eles enxerguem umas coisinhas a mais do que o mundo habitual onde eles estão inseridos. Agora, física quântica para crianças. No inglês, ainda for babies. Mas a ideia qual é? Outro autor trazendo a ideia, um incentivo para os pais e cuidadores. Claro que não é uma prioridade, mas é algo no sentido de abertura de consciências desde o mais cedo possível. E, portanto, eu brinco com esta imagem no sentido de que ninguém vai deixar de ver e de dividir com as nossas crianças as histórias infantis, que nós todos tivemos oportunidade e os nossos pequenos estão tendo ou terão de agora para o futuro. Mas vejam, agora já é um livrinho de uma complexidade um pouquinho maior. E vejam o olhar da criança com relativo interesse pela obra, cheia de figuras, para facilitar, claro, o entendimento. Então, nós vamos ficando hoje por aqui.
iríamos um pouco mais adiante, mas no dia 15 nós vamos ver a continuação e temos aí até o final de dezembro para vermos este conjunto que nós estamos organizando para que ele nos dê uma base para inúmeras reflexões daqui para frente. Então, eu agradeço imensamente vocês que nos acompanham por agora e eu volto com a nossa irmã Celina e os nossos outros amigos anfitriões para que possamos, então, ver as questões que vocês queiram formular por agora. Muito obrigada, Sérgio, pela palestra. Então, quem tiver alguma pergunta, pode já fazer.